Boa noite a todos. Mais uma semana, mais um dia, né, na nossa semana de estudos, iniciando nessa terça-feira, nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Nós estamos estudando o capítulo 7, da segunda parte do livro dos Espíritos. Vamos começar hoje falando sobre influência do organismo. Quer dizer, esse capítulo 7 está tratando da volta do espírito à vida corporal. Então, nós já vimos faculdades morais e intelectuais, união da alma e do corpo, o prelúdio da volta, né, esses momentos que antecedem o retorno do espírito. E agora, então, Kardec separou algumas questões sobre a temática influência do organismo. Vamos lá. Na questão 367, Kardec pergunta: unindo-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A matéria é apenas o envoltório do espírito, como o vestuário o é do corpo. Unindo-se a este, o espírito conserva os atributos da natureza espiritual. Então, vejam só a resposta dos espíritos. Eu tenho a impressão que a intenção de Kardec ao perguntar era assim: quando o espírito se vê ligado, né, a um novo corpo físico, né, ele se deixa envolver tanto que ele acha que ele é só corpo físico? Talvez tenha sido esse o teor, o conteúdo da pergunta, né, o que abrangeu a pergunta de Kardec. Então, os espíritos dizem que o espírito se utiliza do corpo físico como um envoltório, como uma roupa, que ele não perde os seus atributos espirituais. Então, olha só, prestem atenção nisso. O espírito não deixa de ser espírito porque está encarnado. Apesar na nomenclatura de alguns diferenciarem espírito e alma, a alma seria o espírito que tem um corpo físico, está encarnado. E espírito seria aqueles espíritos desencarnados. Apesar de alguns fazerem essa diferenciação, na realidade ela não há. Por quê? O espírito permanece sendo o mesmo, esteja ele ou não se utilizando do corpo físico. Tanto é assim que, durante o sono físico, no estágio de desdobramento, o espírito tem maior liberdade, às vezes até mais lembrança, coisas que ele não possui quando ele está consciente no corpo físico. Então, vamos continuar. Questão 368. Após sua união com o corpo, exerce o espírito com liberdade plena suas faculdades? Eu já antecipei agora dizendo que no estado de desdobramento, o espírito tem um pouco mais de liberdade. Mas Kardec quer saber se o espírito, quando ele está com um corpo físico, se ele tem liberdade plena. E aí, os espíritos respondem: o exercício das faculdades depende dos órgãos que lhe servem de instrumento. A grosseria da matéria as enfraquece. Então, via de regra, os espíritos dizem que quando você está encarnado, é como se você tivesse preso num escafandro, que limita a expansão dos seus atributos. Ou seja, as faculdades do espírito, sempre que ele se encontra encarnado, são mais contidas do que quando ele está desencarnado, quando ele está livre, quando ele está tão somente experienciando nos planos espirituais. A própria matéria, dizem eles, enfraquece estes atributos, ou seja, não possibilita esta liberdade ampla e plena do espírito. Na linha A, ainda nessa questão 368, Kardec pergunta: assim, o invólucro material é obstáculo à livre manifestação das faculdades do espírito, como um vidro opaco é a livre radiação da luz? É, como vidro muito opaco. Então, essa comparação muito simples que Kardec fez e os espíritos concordaram,
para mais uma vez fazer com que nós possamos compreender essa limitação que o corpo físico impõe ao espírito imortal. Veja só, o espírito em si não perde nenhum de seus atributos, mas o corpo físico funciona como esse vidro muito opaco, como dizem os espíritos, para que ele possa expandir os seus atributos. Vamos dar um exemplo? Na inteligência. Nós podemos estar falando, por exemplo, de um espírito inteligentíssimo. E, no entanto, no plano físico, por mais que ele tenha a oportunidade de estudar, de desenvolver, de utilizar o seu pensamento, em vários campos, desenvolver a sua intelectualidade, mesmo assim, o corpo físico funciona, digamos assim, como esse bloqueador. O espírito desencarnado, e aí nós vamos falar de um espírito muito inteligente, mais evoluído. Via de regra, aquele conhecimento que ele adquiriu também nas suas vidas pregressas, ele já pode acessar. Estamos falando nesse exemplo de um espírito mais evoluído. No entanto, esse mesmo espírito, quando encarnado, em raríssimas ocasiões, ele vai ter acesso a esse material imenso, a esse conhecimento amplo que permanece arquivado no seu inconsciente. André Luiz fala que o nosso cérebro físico, ele funciona realmente como para conter a expansão não só das nossas faculdades, mas da nossa própria memória imortal. André Luiz usa, inclusive, o termo dizendo que nós não daríamos conta de viver uma vida dupla, ou seja, se o nosso cérebro físico permitisse, com a mesma amplitude que a mente do espírito possui, para nós, por conta do nosso estágio evolutivo, seria muito difícil viver, digamos assim, com equilíbrio. Eu frisei que é no nosso estágio evolutivo, porque quanto mais nós, as criaturas imortais, passemos a evoluir, quanto mais nós conquistemos avanços no campo moral e intelectual, mais o nosso aparelho fisiológico, o corpo no todo, assim como o cérebro, é claro que estamos falando da fisiologia, vai acompanhar este avanço. Ou seja, dia chegará em que o nosso cérebro possibilitará muito mais expansões dos nossos espíritos, mesmo quando encarnados. Hoje, no entanto, ele ainda funciona como um grande limitador. Bom, 369. O livre exercício das faculdades da alma está subordinado ao desenvolvimento dos órgãos. Os órgãos são os instrumentos da manifestação das faculdades da alma, manifestação que se acha subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição dos órgãos. Como a excelência de um trabalho está a da ferramenta própria à sua execução. Então, vejam só, não é o desenvolvimento dos órgãos que define o avançar das tuas faculdades espirituais, você já as possui. No entanto, quando encarnado, você vai precisar que os órgãos se desenvolvam para que você possa se utilizar a contento dos seus atributos, das tuas faculdades e intelecto morais. Então, na verdade, há uma ligação quando nós estamos encarnados. Tanto é assim, nós vamos ver em questões mais para frente, que muitas vezes o corpo físico representa oportunidade de expiação, limitando quase que completamente o exercício de algumas das faculdades espirituais, talvez até para que o espírito valorize o instrumento. Então, nós encarnamos, valorizando o nosso instrumento corporal, respeitando,
dando-lhe utilidade, servindo ao bem comum, buscando uma vida de harmonia, uma vida de equilíbrio, uma vida de respeito a nós e ao próximo, nós estaremos fazendo bom uso digno do corpo que recebemos. Se fizermos mau uso dele, responderemos por este mau uso. Bom, 370. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais. Então, olha só, vou repetir a pergunta. Da influência dos órgãos, se pode inferir a existência de uma relação entre o desenvolvimento do cérebro e o das faculdades morais e intelectuais? Respondem os espíritos. Não confundais o efeito com a causa. O espírito dispõe sempre das faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, e sim estas que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos. Então, ao contrário da ciência materialista, que acredita que as nossas emoções, os nossos pensamentos se encontram tão somente nas reações bioquímicas e eletroquímicas que estão em constante funcionamento no nosso cérebro físico. As faculdades quem tem é o espírito. Vamos dizer assim que estas faculdades são pré-existentes ao corpo físico, porque elas vêm de conquistas milenares. Tanto é assim que se na presente reencarnação nós necessitássemos de um corpo limitado, com órgãos subdesenvolvidos, ou se nós tivéssemos uma má formação fisiológica que acarretasse limitações, o nosso espírito permanece completo. As nossas faculdades conquistadas através dos milênios permanecem lá. É material que ninguém vai tirar de nós. Permanece arquivado no nosso inconsciente. Passada essa experiência reencarnatória num corpo limitado, após o desencarne, o espírito está íntegro, dotado de todas as suas faculdades, como antes da reencarnação. Na linha A dessa mesma questão 370, Kardec vai perguntar: dever-se-á deduzir daí que a diversidade das aptidões entre os homens deriva unicamente do estado do espírito? A resposta deles: o termo unicamente não exprime com toda a exatidão o que ocorre. O princípio dessa diversidade reside nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado. Cumpre, porém, se leva em conta a influência da matéria, que mais ou menos lhe cerceia o exercício de suas faculdades. E aí Kardec traz um comentário muito interessante, que eu gostaria de ler para vocês. Encarnado, traz o espírito certas predisposições, e se admitir que a cada uma corresponda no cérebro um órgão, o desenvolvimento desses órgãos será efeito e não causa. Se nos órgãos estivesse o princípio das faculdades, o homem seria uma máquina sem livre-arbítrio e sem a responsabilidade de seus atos. Nesse caso, por exemplo, se nós compactuássemos muitas vezes com a ciência que diz, né, que é o corpo físico, que é a matéria que define, né, a inteligência, a graça, o desenvolvimento, nós não encontraríamos explicações lógicas quando muitas vezes nós temos dois pais inteligentíssimos que recebem uma criança especial. Uma criança que tem limitações físicas,
principalmente na área cerebral. Lá do outro, nós podemos ter outro exemplo. Um casal de atletas que, de repente, vem a ter um filho que, mesmo após tentar muito durante toda a sua vida, não leva o mínimo jeito, não tem força muscular, não tem coordenação motora, não consegue. Então, quer dizer, se tudo fosse definido somente pela matéria, a hereditariedade teria que ter 100% de influência. Então, por quê? Nessa hipótese, né? Então, nós estamos vendo que não é assim. É o que Kardec está colocando aqui. A matéria, ela exerce uma influência, sim, nas nossas vidas. Isso a gente vem falando, né? Principalmente nós, que ainda estamos num planeta de provas e de expiações, com uma matéria muito densa, uma matéria bruta, pesada. Nós conversamos algumas aulas atrás, inclusive, sobre o fato natural de, muitas vezes, nós termos uma gestação impossibilitada por má combinação da matéria. Quer dizer, não há um espírito reencarnante que necessite daquela experiência mal resolvida de formação fetal. E, no entanto, pode ocorrer, olha, pode ocorrer somente por uma má combinação genética. Forças da própria natureza. Expulso aquele feto mal formado, a mãe se recupera e, oportunamente, ela pode ter outra gestação, cuja gestação que vai ser levada a cabo perfeitamente. Então, nós estamos sujeitos a essa matéria. Né? Apesar de nós constatarmos, por exemplo, que não há uma folha da árvore que caia sem que o pai saiba, veja só, nós nos sujeitamos, a partir do momento em que nos encontramos encarnados, a esta multiplicidade de vírus, bactérias e sujidades e poluição que está na nossa atmosfera física. Não são porque são mais evoluídos que os espíritos não se sujeitam a atravessar dificuldades relativas a esta matéria densa, pesada, que encontramos na Terra. Então, é preciso que vocês entendam que não é a matéria que define qualidades, aptidões, faculdades do espírito, mas ela interfere, sim, em outros campos e em outras percentagens na vida que experienciamos no mundo físico. Mas vamos continuar o comentário de Kardec. Diz ele: forçoso então for admitir-se que os maiores gênios, os sábios, os poetas, os artistas, só o são porque o acaso lhes deu órgãos especiais, donde se seguiria que sem esses órgãos não teriam sido gênios, e que assim o maior dos imbecis houvera podido ser um Newton, um Virgílio ou um Rafael, desde que de certos órgãos se achassem providos. Então, Kardec aqui está afirmando que não é o seu corpo que define quem você é. Ainda mais absurda se mostra semelhante hipótese se a aplicarmos às qualidades morais. Efetivamente, segundo esse sistema, um Vicente de Paulo, se a natureza o dotara de tal ou tal órgão, teria podido ser um celerado, e o maior dos celerados não precisaria senão de um certo órgão para ser um Vicente de Paulo. Admita-se, ao contrário, que os órgãos especiais, dado que existam, são consequentes, que se desenvolvem por efeito do exercício da faculdade, como os músculos, por efeito do movimento. E a nenhuma conclusão irracional se chegará. Então, ele está deixando aqui bem claro que, mais ainda em relação às características morais do espírito, o corpo não define absolutamente nada. Sirvamo-nos de uma comparação, finaliza Kardec, trivial à força de ser verdadeira. Por alguns sinais fisionômicos, se reconhece que o homem tem o vício da embriaguez. Serão esses sinais que fazem dele um ébrio, ou será a ebriedade que nele imprime aqueles sinais? Pode dizer-se que os órgãos recebem o cunho das faculdades. É muito interessante isso, porque ao mesmo tempo que nós falamos
que não é o corpo físico que define as qualidades e as faculdades do espírito. Nós sabemos, nós já comentamos isso em aulas anteriores, que o espírito influi na formação do corpo que ele vai se utilizar durante a encarnação física. Então, aqui, nesse pequeno exemplo de Kardec, né, em que ele afirma que alguns sinais comuns àqueles que são considerados alcoólatras. Então, ele quer saber o seguinte: é o corpo que é assim, por isso que o espírito bebe, ou o espírito que é assim, por isso que o corpo é? E aí nós vamos ver, então, que durante a formação do feto, esse espírito já imprimiu algumas das características, inclusive das necessidades reencarnatórias que ele vai ter no corpo físico. Dificuldades, doenças, malformações. Em geral, esse corpo físico vai vir atender às necessidades daquele espírito. Mais uma vez, a matéria vai estar consentânea com o espírito, e não o espírito que fica consentâneo com a matéria. E aí nós vamos começar um outro subtítulo, que no Livro dos Espíritos está grifado como idiotismo, loucura. Bom, eu não sei se alguns de vocês já sabem, em alguns livros da FEB, acho que em especial o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, eu não sei se o Livro dos Espíritos também, tem uma nota há alguns anos que a FEB foi obrigada a colocar, dizendo que muitos dos termos e das lições que são trazidas desde o século XIX não têm em absoluto nenhum cunho de preconceito ou, vamos dizer assim, de sectarismo. Nós precisamos compreender que estes termos eram os termos comuns no século XIX. E os tradutores os mantiveram, né? Eu uso, por exemplo, a obra traduzida pelo Guilhom Ribeiro, profundo conhecedor do português e do francês. E é claro que estes tradutores, fiéis à obra na qual estão trabalhando, não pretenderam alterar o sentido das lições. Então, mantiveram, quanto possível, o máximo possível, as mesmas terminologias, traduzindo de uma língua para outra. Então, muitas vezes, nessas próximas questões, dentro desse subtópico, idiotismo e loucura, vocês vão me ver dizendo assim, crianças com más formações, crianças especiais, porque hoje nós temos um cuidado maior, né? Então, hoje nós vamos falar crianças com síndrome de Down, nós não vamos falar crianças mongoloides. Por quê? Porque, através do tempo, surgiu uma pequena conotação preconceituosa. Então, por que eu estou fazendo esse preâmbulo com vocês? Porque em nenhum momento eu quero que vocês pensem que Kardec usou de preconceito ou de menos-valia em relação a estas verdades, até porque ele e os espíritos são unânimes em afirmar que tão somente o corpo físico possui limitações. O espírito é pleno, inteligente, íntegro, perfeito. Vamos lá. Na questão 371, Kardec vai perguntar: tem algum fundamento o pretender-se que a alma dos cretinos e dos idiotas é de natureza inferior? Então, lá no século XIX, tanto cretino quanto idiota eram termos referidos àquelas pessoas que apresentavam limitações acentuadas da cognição, do entendimento da vida. Em geral, mal conseguiam falar, não conseguiam uma linha de raciocínio, não conseguiam aprender, tinham muitas vezes acessos ou de loucura, ou de qualquer tipo de reação que hoje nós definiríamos como sendo de crianças especiais. Bom, e é por isso até que eu grifei aí com vocês. Eu não trouxe a resposta completa, mas eu coloquei para vocês todos aqueles com deficiência nas áreas cognitivas e cerebrais, na vida física,
Em geral, são espíritos bem mais inteligentes, mas que sofrem da insuficiência dos meios para expressarem-se. Ou seja, é só o cérebro que é defeituoso. Só os olhos, ou só os ouvidos, só a boca, ou só a língua, só o aparelho fonador. É a matéria que é limitadora. Então, nesse sentido, a resposta, que eles dizem assim, nenhum. Ou seja, em nenhum momento nós estamos falando que a alma dessas crianças especiais, destes seres especiais, o que Kardec chamava lá atrás, cretinos e idiotas, né? Mas não no sentido pejorativo, volto a frisar. Porque era assim que se definia as pessoas com características limitadoras no campo cerebral e cognoscitivo. Bom, então, eles dizem assim que nenhum. Ou seja, não tem nada a ver você falar que uma criança especial tem um espírito inferior. Isso é um absurdo. Eles começam a resposta assim. Dizem eles trazem almas humanas, não raro mais inteligentes do que supondes, mas que sofrem da insuficiência dos meios de que dispõem para se comunicar, da mesma forma que o mundo sofre, que o mudo sofre da impossibilidade de falar. Então, ficou muito claro para vocês, a minha maior preocupação dentro desse subtítulo é justamente por causa do uso destes termos, cretinismo e idiotismo, né? Eu quero que vocês compreendam que nós estamos trazendo lições passadas no século XIX. Nós precisamos, então, não nos apegar à letra da lei, mas ao sentido da lição. Até mesmo porque, se em algum momento alguém achar que Kardec e os espíritos foram preconceituosos, nós temos a nosso favor milhares de outras obras escritas, consentâneas com o espiritismo, ditadas por espíritos. Na própria obra de codificação, nós vamos ter outras obras mostrando o contrário. Quer dizer, que os espíritos nunca falam de sectarismo, de ter um melhor que o outro. Eles falam de progresso incessante, ou seja, se reconhecemos em algum momento que um espírito é inferior a outro, via de regra é porque esse que é superior já avançou, aproveitou melhor as lições. Mas esse que é inferior, hoje, isso é um quadro temporário. Vai depender dele avançar, alcançar e até passar o outro. Então, não há preconceito, não há divisão. Não há ninguém melhor do que ninguém. Mas vamos continuar. Na questão 372, Kardec pergunta: que objetivo visa a providência, criando seres desgraçados, como os cretinos e os idiotas? Vamos substituir as palavras, né, que hoje nos são mais agressivas. Seres desgraçados, quer dizer, seres imperfeitos, cuja matéria é imperfeita, cuja matéria apresenta profundas limitações. Quer dizer, qual que é o objetivo de Deus? De criar seres assim, né, cujos corpos físicos são deformados, corpos físicos com órgãos mal formados ou nem formados, né? Qual que é o objetivo de Deus? Os que habitam corpos de idiotas são espíritos sujeitos a uma punição. Sofrem por efeito do constrangimento que experimentam e da impossibilidade em questão de se manifestarem mediante órgãos não desenvolvidos ou desmantelados. Então, tá aí a resposta. Nós estamos num mundo de provas e de expiações. Algumas aulas atrás eu cheguei a falar com vocês. Todos nós que estamos experienciando na Terra, na sua grande maioria, temos provas e expiações. O nosso caminho, nós que estamos encarnados, abrange tarefas a título de provas e abrange tarefas a título de expiação. Neste caso específico, então, quando nós vemos criaturas que possuem um corpo físico limitado, órgãos mal formados,
homens e mulheres, crianças, jovens e velhos, com profunda dificuldade de se expressar, nós precisamos compreender a justiça da lei divina. Uma vez que o princípio da reencarnação nos possibilita compreender melhor essa justiça divina, nós aceitamos mais facilmente, mas não pode nos faltar nunca compaixão. O conceito de que cada um destes seres humanos em corpos mal formados está ali resgatando um débito passado, refazendo uma lição não aprendida, ou aprendendo a valorizar o que antes ele desvalorizou. No campo da inteligência, no campo da fala, no campo da visão, no campo da formação dos pensamentos, no campo, por exemplo, do convencimento das pessoas, quer dizer, o uso do seu poder de convencimento, da sua oratória. Nós vamos responder por tudo isso. Mas por que eu digo que não pode nos faltar compaixão? Porque, não obstante nós compreendermos a incidência da justiça, dizendo, por exemplo, que nenhum deles é inocente, está sendo punido inocentemente, nós precisamos compreender que tudo é passageiro. Terminada essa etapa reencarnatória, eles estarão plenos de novo. E que dentro deste aprendizado do espírito imortal, o amor cobre a multidão de pecados. Então, se próximo a eles nós estivermos, que saibamos amá-los, que saibamos orientá-los para o bem, para o harmonioso, para o justo, em lições carinhosas, consoladoras, acolhedoras. Não é em si o sofrimento que mais educa. O que mais educa é o amor. E aí, se falarmos em família, em pais, irmãos, amigos, vizinhos, a força do exemplo amoroso, educador, é incomparável. Nós encerramos por aqui nosso estudo dessa noite. Amanhã a gente volta dando continuidade a esse mesmo tópico. Eu agradeço a presença do Anderson, da Denise, do Carlos, da Rose, da Viviane e do Valdeci. A Rose coloca a seguinte questão: Cristiane, como está? Bem, estou em Portugal, gostaria de ter suas aulas de estudo desde a primeira, e não estou conseguindo encontrar todas. Poderia me informar como fazê-lo? Peço que transmita ao Fred um beijo, saudade de vocês do centro da minha casa, em Varginha. Bom, Rose, até onde eu sei, as aulas, desde a primeira até aqui, você vai encontrar aqui na página do Cefacis, mas se você não encontrar no Cefacis, pode ser que você encontre no YouTube. Eu vou procurar saber com os meninos que fazem essa parte para mim, porque eu entendo pouquíssimo de informática. Então, Rose, eu vou perguntar para o Agnaldo e para o Tiago, que são os nossos auxiliares no campo da informática, lá no Cefacis, porque são eles que postam depois no YouTube, questionando se realmente eu vou achar todas as aulas no Facebook, e se eu não achasse, eu vou encontrá-las todas no YouTube. Mas eu acho que mais ou menos é isso que eu te respondi. Eu espero que você esteja aqui amanhã, às 7 horas, porque aí eu respondo para você online, né, o que os meninos me falaram sobre essas aulas todas, tá bom? Agradeço a tua presença, um grande abraço para você, para todos os que estavam aqui presentes, né, para os nossos irmãos portugueses, enfim, uma boa noite para vocês. Amanhã a gente está de volta às 7 horas.